Um dia alguém cravou que eles eram a origem de todos os vícios humanos, mas nenhum trecho das Escrituras Sagradas cataloga os 7 pecados capitais. Ainda assim, eles estão lá por toda parte. Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos, sua fonte clara, rápida e confiável de curiosidades úteis. Amplamente explorados na literatura e posteriormente na cultura pop, os 7 pecados capitais surgiram no século IV, listados pelo monge grego Evagrio Póntico, com as falhas que mais dificultavam a ascensão espiritual do ser humano. Mas só 2 séculos depois o conceito foi formalizado na doutrina cristã, pelo Papa Gregório Magno, que se amparou principalmente nas Epístolas de Paulo para atualizar a lista de transgressões tal qual a conhecemos hoje. E só no século XIII a lista ganhou contornos documentais por meio da Súmula Teológica de São Tomás de Aquino. Pouca gente sabe, mas os 7 pecados capitais já foram 8. Sim, antes de ser consolidada a atual lista, a relação de pecados mortais incluía a tristeza. Felizmente, alguma alma caridosa retirou a tristeza da lista de falhas humanas que conduzem ao inferno. Caso contrário, faltaria espaço no reino de Satã. Pecado todo mundo sabe o que é, mas a expressão capital pode soar com estranheza quando associada. Capital tem origem do latim caput, que significa líder, cabeça, governo. A súmula de Tomás de Aquino explica que tais pecados seriam como líderes dos quais se origina todo tipo de maldade mundana. Ou seja, os 7 pecados capitais seriam as raízes para todos os outros pecados. Você pode se sentir decepcionado em não haver uma passagem bíblica elencando didaticamente cada um dos pecados capitais. Mas os estudiosos que consolidaram o conceito o fizeram baseado 100% na Bíblia Sagrada e vou mostrar isso relacionando cada um dos pecados. O primeiro deles é a soberba, também chamado de orgulho, que consiste na vaidade ou orgulho excessivo. É considerado o principal pecado, pois foi aquele cometido por Lúcifer quando se rebelou contra Deus, acreditando-se tão poderoso quanto o Criador. Está presente também no livro de Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, iludidos pela serpente de que se tornariam conhecedores do bem e do mal, se tornando como Deus. A Bíblia ampara o repúdio do Senhor à soberba em Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Humildade é considerado o remédio contra a soberba. O segundo pecado capital é a avareza, que consiste no apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro, relegando ao segundo plano os verdadeiros tesouros da vida. Há muitas passagens bíblicas sobre a avareza. Uma delas está em Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O remédio contra a avareza é a generosidade. O terceiro pecado é o da inveja, que é a tristeza pelas conquistas alheias. O invejoso é incapaz de se sentir feliz pelo próximo, como se a vitória de outros representasse a ele uma derrota pessoal. Tal pecado está presente no texto bíblico de Gênesis, tendo sido responsável pelo primeiro homicídio, quando Caim, tomado pela inveja, assassina seu próprio irmão Abel. A inveja é condenada em diversas outras passagens bíblicas e tem como remédio a virtude da caridade. O pecado capital de número 4 é a ira, também chamado de raiva ou fúria. É a manifestação intensa de indignação que pode levar a comportamentos violentos. A pessoa que se deixa levar pela ira certamente se arrepende de seus atos raivosos após se recompor. Contudo, os danos causados por ela são quase sempre irreversíveis. A temperança é tida como remédio para a ira e diversos são os trechos bíblicos que previnem os fiéis quanto aos males da ira, como em Provérbios 15, versículo 18. O quinto vício é a luxúria, lascívia ou libertinagem. Pecado ligado aos desejos da carne, manifestado naqueles que abusam do sexo em uma busca extrema por prazer carnal. A falta de controle sobre tais impulsos primários faz o ser humano se perder em todo tipo de excesso. Seu corpo se degenera enquanto seus pensamentos se tornam distorcidos. Castidade ou pureza é tida como remédio contra a luxúria, repreendida no texto bíblico em diversas passagens, como em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. O sexto e penúltimo pecado é a gula. Esse vício está relacionado à perda de controle do próprio corpo. O guloso se entrega ao desejo desenfreado de comer e beber.
vindo a se prejudicar no excesso. Assim como a avareza e a luxúria, a gula ilude a pessoa, levando-a a preterir sua evolução espiritual em troca de uma busca inquietante por felicidade em aspectos mundanos, que são passageiros e fugazes. A Escritura Sagrada alerta quanto aos perigos da gula em Provérbios 23, versículo 20 a 21. A moderação ou prudência é tida como antídoto para a gula. O último pecado capital é o pecado da preguiça. Diferentemente dos demais pecados, a preguiça não se manifesta em ação, mas na ausência dela. A preguiça consiste no desinteresse em agir em qualquer coisa que demande esforço, seja ele físico, intelectual ou mesmo espiritual, uma vez que a fé cristã considera preguiçoso também aquele que se furta à busca das próprias virtudes. O letárgico costuma ter que arcar com as consequências de sua inércia ao não alcançar nada em vida. Afinal, é necessário diligência e força de vontade para alcançar seus objetivos. A Bíblia alerta quanto a isso em passagens como as de Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Sedimentada hoje na doutrina cristã, a lista dos pecados capitais serve de alerta às pessoas sobre as armadilhas às quais todo ser humano está sujeito, dada a sua natureza falível. Independentemente do caráter religioso, a vigilância quanto aos vícios de caráter do homem é ferramenta eficaz na busca pessoal por evolução. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo. Ajuda demais a fazer esse conteúdo chegar à tela de outros curiosos. Fontes e links relacionadas ao tema na descrição. Até mais!